Hoje nós teremos uma live um pouco diferente. A Vanessa Holanda pediu para representá-la aqui e iniciar a live com vários alunos e residentes para nós batermos um papo sobre realmente a importância da presença do aluno, do acadêmico e do residente ali no Congresso Brasileiro de Neurocirurgia, principalmente o congresso que está se aproximando aí em setembro. Então nós temos aí o Rafael. Boa noite, Rafael. Boa noite, tudo bem? Tranquilo, Consegue me ouvir? bem aqui, Rafael. Boa noite aí. Eu vou mandar aqui Beleza, boa noite, boa o noite. convite para o Caio, para ver se ele vai conseguir entrar. Acho que ele está um pouco enrolado. Você teve Tava, notícia, César? pela última notícia que eu tive, né, que ele estava entrando na cirurgia lá. Não me respondeu ainda sobre ter saído. Tá, Mas a gente vai iniciando aí, é provável que ele apareça no meio do caminho, a gente vai tocando no assunto e tudo mais. perfeito. Então, apresentar novamente, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à live da SBN. Como rotina, todas as quartas-feiras, às 8 da noite, existe um tema, o qual nós discutimos. A Vanessa Holanda pediu para que eu representasse hoje essa live entre alunos e residentes, para que nós possamos aí conversar de forma tranquila a respeito da importância da presença do aluno e do residente durante o congresso, principalmente no Congresso Brasileiro de Neurocirurgia, e para quem está nos ouvindo e escutando agora, o congresso que vai ser realizado aí no setembro próximo, na cidade de São Paulo. Então, eu gostaria que, para começarmos os trabalhos, o Rafael se apresentasse. O Rafael é o acadêmico que, o ano passado, ele foi o representante das ligas regional. Rafael, se apresente, fale de qual faculdade que você é, e logo depois, o César. César, ele é um residente de São Paulo, também vai se apresentar aí para todo mundo que está nos escutando. Bom, boa noite, pessoal. Gostaria de agradecer o convite aí do Dr. Nicolas para participar dessa live, assim como de muitos outros projetos que a gente já fez junto, né, doutor? Boa noite, César. Bom, meu nome é Rafael Carapeba, eu sou acadêmico de medicina do 12º semestre aqui no Mato Grosso, no Centro Universitário de Várzea Grande. Como o Dr. Nicolas já tinha falado, fui representante regional da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Acadêmico desde 2021, se eu não me engano, e estamos aqui para conversar e ver o que a gente consegue tirar dessa conversa Show de mais bola, uma vez. show de bola, Rafael. Bom, para quem não me conhece, então, meu nome é César Kabashi, eu sou médico aí formado lá em Santos, na Universidade Metropolitana de Santos, e hoje R5 de neurocirurgia aqui no Hospital do Mandaqui, em São Paulo, né? Conversei com o Nicolas essas últimas semanas aí, e a gente viu aí o congresso chegando, a necessidade de explicar para o pessoal a parte do congresso, explicar principalmente para os acadêmicos e residentes a importância do congresso. O congresso aí brasileiro de neurocirurgia que tem mais impacto aí na neurocirurgia e talvez na América Latina, vamos dizer assim, né? E acho que é importante todo mundo saber o melhor jeito de usufruir de tudo isso, né? Do que tem no congresso, do que tem para usufruir do congresso, e não só do congresso, mas do pré e pós-congresso também, e como o acadêmico vai interpretar isso, como o residente vai interpretar isso, e como a gente vai poder seguir, dizer assim, um plano, desde o cara que está na residência, esse plano aí para poder pensar, ó, como que eu vou me programar para minha prova de título, o cara que é acadêmico, como que eu vou me preparar para a minha prova de residência, como que eu vou me preparar para a residência e tudo mais. Então, acho muito interessante esse papo aí. O Nicolas deu a ideia para a gente realmente conversar sobre isso e eu achei, pô, fantástico a gente Para colocar esse plano aí. quem está nos escutando, eu acho que a dor e essa necessidade da live é justamente, César, porque eu trabalho com muitos alunos e aí residentes, e o pessoal pergunta assim, será que eu estou na hora de entrar no congresso? Como é que eu posso, uma vez lá, quais as palestras que eu devo escolher? Porque nós sabemos que existem 8, às vezes 10 salas simultâneas, então fica difícil da pessoa, às vezes, escolher qual temática que seria interessante. Então, a ideia aqui, os meninos, eles se prontificaram em dar a palavra com todos, mas é justamente falar um pouco sobre a experiência de congressos anteriores, como eles aproveitavam esses congressos, e para quem está nos assistindo, que muitas das vezes vai ser a primeira oportunidade para realmente aproveitar esse congresso da melhor forma possível e outros que a sociedade realiza.
não sei se todos conhecem, mas a neurocirurgia, o César até comentou, se não me engano, é da quinta maior sociedade de neurocirurgia em todo o mundo. E nós temos grandes neurocirurgiões com representatividade no mundo todo e que estão aqui no Brasil, do lado de vocês, e vão dar excelentes palestras. Então, isso é muito importante, tanto para acadêmicos quanto residentes, aproveitar toda essa inovação, porque nós somos pioneiros em muitas técnicas cirúrgicas, em muitas inovações tecnológicas, e também a questão da parte anatômica e do conhecimento em neurocirurgia. Então, vou direcionar a palavra agora para o César. César, eu gostaria que você contasse para nós sobre a última experiência do congresso que você participou, da neurocirurgia oficial, e de que forma o residente ele pode realmente aí aproveitar, do ponto de vista de palestras, do congresso. Show de bola, hein? Eu acho importante, Nicolas, a gente realmente falar assim, um pouco sobre, eu comentasse com você sobre um pouco como aproveitar o congresso, assim como eu usufruí disso, e saber, e também ter depois a opinião do Rafael para a gente falar, ó, como que você como acadêmico acha isso, como foi a sua experiência também durante a faculdade sobre isso. Eu vou falar um pouquinho durante a residência, Nicolas, eu também queria falar um pouquinho da faculdade, tá, esse gatilho aí também. Falar para a faculdade que aproveitem esses congressos, né? E que durante a minha faculdade, eu digo sinceramente para vocês que eu não fui em congresso de neurocirurgia, decidi bem no final da residência da faculdade que eu queria neurocirurgia, e que quando eu decidi, eu falei, pô, eu olhei os editais de prova de residência e todos tinham lá, participação em congressos de neurocirurgia. Então eu só conseguia pensar, caramba, eu não fui em nada, e agora eu tenho que dar um jeito de conseguir nos congressos, né? Então, dizer para vocês que no sexto ano e um ano depois que eu me formei, eu fui em vários congressos de neurocirurgia. E aí, a importância dessa participação no congresso antes da residência é o contato, tanto nas aulas, para saber um pouquinho mais sobre a neurocirurgia, o contato com a parte, com todos os palestrantes que estão lá e com todo mundo que está ao redor, ou seja, no networking que você pode fazer, para que você, quando você vá numa prova de residência, na entrevista, o cara que estava lá com você no congresso, aquele neurocirurgião que você assistiu a aula, que conversou depois da aula, falou sobre algum tema, é o mesmo que vai te entrevistar na entrevista, né? Então, essa parte pro acadêmico é muito importante. Eu realmente não usufruí disso durante a minha faculdade, no começo da faculdade, e acredito que quem pensa já, pô, quero fazer neurocirurgia desde o começo aí já tem que ir pensando nisso, seguindo essa meta, seguindo esse plano, levando trabalhos para o congresso e tudo mais. E aí, assim, durante a residência, já seguindo o fluxo, durante a residência, a gente está num serviço aqui em São Paulo que é um serviço de muito trabalho, né, vamos dizer assim. Que a falta de dá um buraco gigante para o resto, né? Então, o que a gente consegue é se organizar um pouquinho e, às vezes, o congresso é em São Paulo, show de bola, vamos lá um pouquinho, o período da tarde a gente BP uma cirurgia menor, vai o R+, vai para o congresso. Período da manhã, assim vai, né? Quando não é em São Paulo, se não for num feriado, se não se organizar direito, é difícil a gente conseguir. Às vezes, algumas residências acabam tendo a liberação e tudo mais, quando tem mais de um residente. Mas quando tem um só, né, fica um pouquinho mais complicado. Mas o principal, se organizar, né, para o residente aí. E assim, as minhas experiências, infelizmente, durante a residência também teve a pandemia, então acabou que o congresso eu só fui no ano passado, eu já era R+, R4, e consegui ir nos congressos. O primeiro congresso que eu fui, inclusive, foi aí o congresso do ano passado do Base de Cânio, internacional, no Rio de Janeiro e tudo mais. E, cara, você está perto das figuras da neurocirurgia que você admira. E ainda mais pessoas que vêm de fora do Brasil também para cá, também você, pô, acompanhar esse cara aqui, eu sei quem é e tal, é muito importante. Além disso, durante a residência, as atualizações, como o Nicolas falou assim, a gente pegar algumas palestras, pô, qual palestra eu vou escolher, né? Então, se eu olhar aquela palestra, pô, essa aqui tem uma atualização que eu gostaria de saber, essa aqui tem alguma coisa que eu fico na dúvida de qual conduta eu devo tomar no meu serviço, pô, qual que eu vou assistir essa aula aqui. Então, acho que essas experiências das últimas que eu tive aí, realmente, foi a parte mais importante do congresso, foi realmente a parte do network. E eu acho que o que todo residente deve se organizar é que, além do networking, chegar na parte dos trabalhos. E aí eu até ia falar um pouquinho, acho que com o Rafael na SBN Ligas aí, cara, isso é uma parte importantíssima aí, para você falar para a gente dar continuidade no assunto aí. Sobre os trabalhos, eu queria deixar um pouco mais para o final, porque quem sabe o Caio consegue entrar e a gente fala um pouco. Perfeito, perfeito.
Nicolas. Então, eu acho que eu falei demais aí. Eu deixa alguém falar um pouquinho também. Não, não, tranquilo. Cara, então, o que vocês tinham falado, você tinha falado agora no começo, César, a parte do networking, o Nicolas tinha comentado sobre a parte de decisão de que aula que eu vou assistir, qual que vai ser o meu objetivo dentro de um congresso, quando que eu devia ir a primeira vez para o congresso. Eu acho que, bom, no meu ponto de vista, eu tive um pouquinho mais de privilégio nessa parte, porque desde o começo da faculdade eu já tinha interesse na área de neurocirurgia, né? Eu entrei na faculdade já pensando que nossa, que interessante. E desde o começo eu acabei indo nessa direção. Então eu acabei indo muito cedo, me envolvendo muito cedo nessas partes de tanto de escrita científica quanto de participação em congresso, evento, seminário, qualquer coisa que existisse assim. Mas eu acho que para a pessoa que está se planejando, como, como se portar no congresso, qual o seu objetivo dentro de um congresso como um acadêmico, eu acho que existem fases diferentes. Eu acho que a primeira vez que eu participei de um congresso ou de um evento de neurocirurgia foi no terceiro semestre. E no terceiro semestre, você não sabe muito bem o que está acontecendo, você não sabe muito bem nem o que é aracnoide, você não sabe muito bem o que é pia mater. O pessoal está falando de sulco, giro, você pensa, meu Deus, o que está acontecendo? Não faço ideia do que é isso. E, assim, o principal objetivo do congresso para o acadêmico, do ciclo básico ainda, no meu ponto de vista, é o despertar de interesse. É uma coisa que você vai lá, você vai ver nome que você já viu em livro, por exemplo, já tive a oportunidade de ver cirurgia junto do Dr. Murilo Menezes, que um grande produtor científico, já tive também a chance de conhecer o Dr. Eberval, que era presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. No começo da faculdade, por mais que você seja uma pessoa muito dedicada, não tem como você saber o que está acontecendo na maioria das salas. O seu objetivo lá no começo é só fazer amigo, ver como que funciona, qual que é o que é mais legal. Você chega e fala, nossa, a cirurgia parece interessante, vou ali ver, esse nome me chamou a atenção, vou lá ver. E você acaba entrando e, se for mesmo o que você acaba achando interessante, você segue lá. E aparecem outras oportunidades. Também peguei um tempo de pandemia, então não tive a oportunidade de participar de muito congresso, mas todos os que eu tive a oportunidade eu fui. E eu acho que, assim, passando dessas três fases do ciclo básico, clínico, internato, do básico é isso de networking, no ciclo clínico, que você já entende mais ou menos o que está acontecendo, é bom porque você já vai criando uma agendinha ali para anotar na hora que você estiver passando na clínica, passando visita de manhã, 7 horas da manhã, você com sono, você pensando, putz, eu assisti tal aula que me falaram isso e isso já vier. Ou então, chega o paciente 7 horas, 6h55 da noite, no final do plantão, você vai trocar o plantão, aparece um cara falando assim, então, desvio de rima, hemiparesia, e aí? O que a gente faz? E na parte do internato volta a ser o que a gente via no começo do networking, porque foi exatamente o que você falou. A pessoa que vai te entrevistar tá ali do seu lado. A pessoa que vai te entrevistar vai ser o cara que você está assistindo a aula, depois você vai ter a chance de tomar um café com ele, encontrar o cara na fila do banheiro e conversar, pô, que aula interessante, doutor, que legal, não sei o quê, meu nome é tal, tal, tal. E eu acho que a importância do acadêmico de ir em congresso é gigantesca, é gigantesca. Eu sinto que eu só cheguei onde eu cheguei por causa das conexões que eu fiz, dos congressos que eu participei, das atividades que eu tive a vontade de me empenhar atrás. Então, o congresso, assim, é uma das melhores coisas que tem. Sem contar que no final sempre tem um jantar legal, você fica num ambiente mais descontraído, né, doutor Nicolas? Da última vez que fomos em 10 ou 15 para um restaurante, é sempre muito bom. O congresso sempre é muito bom, não só pela parte da neurocirurgia, do conhecimento, do networking, mas porque você acaba encontrando pessoas com quem você se dá bem, a amizade acaba fluindo mais, é muito bom. Eu vou tentar dar uma segurada aí para não falar muito ainda de trabalho, porque eu já estava entrando na mesa Tá igual certo. você. Eu acho que para todos que estão nos escutando, é importante, até eu como neurocirurgião já há algum tempo, entender que o Congresso ele traz muita inovação, traz tecnologia e a parte de contatos ele é muito importante, porque por mais que a pandemia nós tivemos vários congressos, vários webinários, várias palestras de conteudistas, mas nada substitui o contato humano
tete a tete ali, para que você possa sentir como é que as dificuldades que o colega está tendo em um serviço, como é que ele fez para que você possa aprender em relação a um caso ou outro, trocar ideia ali no corredor. E é muito importante porque nós nunca somos detentores do conhecimento, então é muito importante que às vezes a gente até leva casos do nosso consultório ou da nossa clínica debaixo do braço e ali se encontra um colega que tem um pouco mais de experiência, ou que operou mais casos, e você até discute ali condutas, ou até mesmo encaminha e faz contatos nesse sentido. Então, como acadêmico, eu sou da, do time aí do César, não tive oportunidades aí de ter esse engrenamento na neurocirurgia pré-residência, e hoje eu vejo que existe uma legião de alunos que estão acompanhando aí e já estão bem engrenados aí na questão da especialidade. Obviamente, na faculdade você tem que se formar como médico generalista para que você possa ter todas as situações gerais, mas você está ali presente em alguns momentos na especialidade também se torna importante. E hoje eu vejo que as oportunidades são cada vez maiores. Então, eventos grandes, eventos completos. Tivemos o CEBOM ano passado, também tivemos o brasileiro, esse ano um outro congresso brasileiro. Então, as coisas depois da pandemia, obviamente, já estão regularizando. Então, eu foco aqui, para todos que estão nos vendo, a questão das pessoas. E no congresso a gente encontra histórias, desafios, sucessos, a gente encontra, às vezes, algumas dificuldades que alguns serviços estão tendo. E aí, essa troca de experiência é muito importante, principalmente das nossas atividades. Então, como os meninos falaram, existem várias palestras ao mesmo tempo. Então, às vezes, o César gosta de vascular, já o Rafael gosta de nervo periférico. Então, ali naquelas salas, vocês vão encontrar profissionais brasileiros, latino-americanos e até internacionais, porque nesse congresso vai ter muitos palestrantes internacionais, que você pode, inclusive, conversar a respeito de oportunidade de estágio fora do país, a possibilidade de você fazer um estágio. E foi numa dessa que o próprio Rafael conseguiu fazer um estágio, um curso fora do país, através de um sorteio que houve, e depois fez um estágio de 30 dias para conhecer um pouco mais o serviço de Nova York. E isso Foram tem a 60? possibilidade do presidente também, de acordo com o seu interesse e com sua vontade. Então, é nesses momentos que a gente consegue realmente confraternizar. Então, um congresso é uma festa neurocirúrgica, eu brinco, porque além da festa de fato, que a gente vai lá, tem os jantares e tudo mais, nós conseguimos realmente potencializar a especialidade e fortalecer. Uma especialidade fortalecida é quando todos estão ali unidos, realmente trocando ideias, trocando experiências e contemplando com cada profissional. Agora, falando um pouco mais de trabalho científico e da parte de ciência, eu acredito que o Congresso Brasileiro... Se eu pudesse, só para te cortar, desculpa aí, mas se eu pudesse só dar uma dica para o pessoal aí que está falando, pô, o que eu vou fazer lá no Congresso, né? Pô, me inscrevi, mas e aí, como que vai ser? Eu vou lá, vou assistir as aulas, como o Rafael falou, pô, não vou entender nada, e aí, fazer o quê? Né? Isso me lembrou muito, eu no primeiro congresso que eu fui, de neurocirurgia, cara. Eu fiquei lá assistindo aula, também não entendendo muita coisa, abstraindo umas coisas ou outras. E a dica que eu dou é assim, cara, não vai lá para ficar assistindo sua aula, não. Conteúdo hoje a gente consegue de várias maneiras. Claro, as aulas são importantes pra caramba, mas aproveite muito os intervalos entre as aulas. E nesse momento é um momento que a gente conversou desse networking. Então, não só as aulas. Vai na aula daquele cara que você tem interesse de fazer um estágio, como o Rafael fez. Vai ali, aquele cara ali que eu admiro, aquele neurocirurgião ou daqui ou de fora, independente de onde seja. Mas uma pessoa que você tem interesse de fazer um networking, vai na aula dele, depois que acabar a aula, vai falar com ele. Quando tiver no intervalo, na hora do café, vai ali, se comunica, conversa com outros estudantes, com outros residentes. Se você ainda tem dúvidas, quer fazer neurocirurgia ou não, é hora de você conhecer os residentes e perguntar sobre isso, como é a residência de cada um dos lugares. Então, aproveite os intervalos, vamos dizer assim. Essa seria uma dica que eu daria para vocês aí. Aproveite as aulas, veja as aulas, escolha as aulas aí a dedo, direcionando o que você quer, não, eu quero aprender aquele assunto e tudo mais, né? Não vai só por causa disso, vai realmente focado com algum objetivo, que eu acho que é a melhor coisa. Eu vou até dar uma adicionada nisso daí, que é Perfeito. não ter medo. Muita gente que eu conheço tem medo de falar com as pessoas, tem medo de falar, não vou perguntar para aquele doutor lá, porque, nossa, muito famoso, então o cara é muito bom, todo mundo conhece ele, como que eu vou pedir um estágio para ele? Eu vou estar O sendo não você chato. já Cara, tem. pede, é só ir conversar com ele, o não você já tem.
E assim, funciona. A maior parte das vezes funciona. Você pensa que já tem um não, mas é sempre um. Tá bom, me conta mais o que você quer fazer, ou então alguma coisa do tipo, ah, claro, tá bem, manda e-mail em tal lugar, conversa com tal pessoa que já fez estágio, me manda um e-mail, me manda mensagem no WhatsApp. Sempre ter vontade e demonstrar interesse para a pessoa que tem vontade de ensinar é a melhor coisa que tem. Você se demonstrar ali, mostrar que, cara, eu quero trabalhar, eu quero fazer alguma coisa, me dá uma oportunidade. A melhor coisa que tem é isso. A pessoa, com certeza, eu, eu acho que dos nãos que eu recebi, a maioria, quer dizer, a minoria, que foram poucos nãos, a minoria eram de pessoas que assim, não estavam muito interessadas, não estavam muito na vibe, assim, de querer receber aluno, porque aluno, pô, às vezes fica meio chato, mas das, das 100 vezes que eu perguntei, 80 eu recebi sim. Então vale a É pena, isso cara, aí. vale a pena. E não tem como você saber como é a neurocirurgia se você não participar de alguma coisa assim, alguma coisa que seja um pouquinho edificante. Ver uma cirurgia é melhor você ver antes na faculdade do que ver no segundo ano de residência, quando estiver indo jogar soro É pro verdade, com R+. certeza, cara. Isso é verdade total. Um aluno recentemente e a palavra-chave, eu acho, é conexão. Ele falou para mim assim, Nicolas, é fantástico o qual te conhecer me conectou com uma pessoa que me conectou com mais umas três, que eu me cheguei em tal lugar que era meu objetivo. E eu nunca imaginava que isso ia acontecer. Então eu vejo que essa disponibilidade dentro de um congresso, ela se torna muito importante para que você possa realmente fazer conexões. E ali o caminho é infinito. Você pode ir para todos os locais e realmente ali surfar nessa onda aí do networking. É aquela teoria dos 5 apertos de mãos, ou 6 apertos de mãos, eu não lembro direito, mas é aquela que você consegue chegar em qualquer pessoa em 5 apertos de mão, né? É sempre desse jeito. Foi o que aconteceu comigo e com o Nicolas, por exemplo, que eu acabei, ele comentou aí do estágio que eu fiz nos Estados Unidos agora. No ano passado, eu participei de um congresso, nesse congresso, de um sorteio, e acabei sendo um dos agraciados aí pela SBN. Passei uma semana em Nova York, em Cornell, é, porque eu conheci o Nicolas. Porque o Nicolas me escolheu lá em 2021, mandei meu currículo, mandei mensagem para ele, falei, doutor, eu vi que vai ter tal e tal coisa da SBN, posso participar, tenho vontade de fazer isso e isso, já fiz isso e isso. E aí, 2 anos depois, eu fui parar num lugar que eu nem conhecia, que eu não sabia que existia, com um cara que era o Dr. Antônio Bernardo, que é excelente neurocirurgião, com o Dr. Philip Stig, que já escreveu um monte de livro, o cara conversando no laboratório, 7 horas da manhã, falando, eu tava com o Spätzler ontem, sabe? São experiências que, assim, não dá para você ter se você tiver medo, não dá para, e se você não tentar se conectar com as pessoas, não dá para você subir uma escada sozinho, Tem uma como escada ver, né? dessa Outro sozinho, ponto que não dá. eu vejo importante, o Brasil é muito grande. Nós temos o pessoal do norte, do sul, do sudeste, centro-oeste. Então, eu vejo que a conexão ela é muito importante. E muitas das coisas que é feito nessas regiões, em determinadas regiões, são feitas de forma diferente. Então, essa troca ela é muito importante. Então, essa experiência, ela faz com que nós aprendemos bastante com um colega, até acadêmico. O que o pessoal está fazendo lá? Como é que vocês estão se preparando para a residência? O que é importante? E o residente, quais são as dificuldades que é operar no SUS, no convênio? Como é que estão as dificuldades na residência? E eu vejo pegando o gancho aí para o residente, eu acho que o grande foco é o momento para você dar uma relaxada daquela pressão que você está ali no dia a dia. Então, geralmente, igual o César falou, há uma divisão entre os congressos. Então, geralmente tem 2 grandes congressos no ano e é dividido essa presença no congresso. E aí é um momento que tem, principalmente, confraternizar com os amigos, trocar ideia com outros residentes, ver às vezes o que é falhas e potenciais de cada serviço para que possa trocar as figurinhas e realmente pleitear o que vai ser no futuro. Ou seja, onde vai trabalhar, qual a equipe que vai exercer a profissão da neurocirurgia, o que vislumbra, tanto como empreendedorismo, como negócio, até como uma especialidade em termos práticos. E o importante, e hoje a SBN ela atua muito nisso, é a educação continuada. Então, como esse residente ele vai sair da residência, ainda vai continuar fazendo educação ali. Então, nós temos os webinários, nós temos a SBN Faculdade.
então a universidade. Então você consegue ali entender como é que é o processo dinâmico ali. E fundamental, nos congressos é onde acontece o quê? Os lançamentos dos principais equipamentos e tecnologia, é onde vai ter o lançamento dos principais livros, onde as pessoas vão ali se comunicar e realmente aprender novos conteúdos, novas práticas e principalmente, que é o tópico que eu quero falar agora, a respeito das publicações científicas. Então, nesse congresso, já bateu recorde de envio de trabalhos científicos, isso é muito bom, que a presença dos alunos realmente ela tem encantado. Então, assim, se você olhar no PubMed, existe uma progressão geométrica na quantidade de artigos. E se a gente for comparar muitos anos atrás, a cada 5 anos, a velocidade do conhecimento está muito grande. Então, num congresso, a troca de informações ela é muito importante. Não só nas palestras tradicionais, mas como no que está envolvendo a parte de ciência. Então, tem muitos colegas que levam ali tese de mestrado, tese de doutorado, as pesquisas que estão desenvolvendo no seu serviço. E conversando com o César semana passada, eu quero deixar um pouco mais para ele, na verdade, até para o Caio falar um pouco sobre isso, sobre a importância da organização do seu serviço como residente, do ponto de vista de prontuários ali, para que isso possa ser base de dados aí para você fazer artigos científicos. Então, o professor meu falava uma frase, era muito interessante. Na hora que você está no mercado de trabalho, é muito mais confiável, vamos dizer assim, aquele que publica, que tem um selo daquela que ele faz, do que aquele, às vezes, que é muito prático ali, que não entende muito bem seus resultados. Então, quando você pega um serviço que está extremamente organizado, entende seus resultados, entende sua epidemiologia, publica aquilo, a gente entende que fica uma base mais sólida na intervenção adequada sobre as melhorias. Então, acho que isso é importante. Porque a publicação ela não é feita por cientista, e sim para aquele rapaz que está ali na linha de frente, para modificar realmente o que nós precisamos, que é a qualidade de vida do paciente. Então, eu falo aí para o César para falar um pouquinho sobre as publicações no Congresso. Nicolas, vou dizer uma coisa assim, é importantíssimo para as publicações, assim, primeiro, né, por que você deve publicar durante a residência aí? Vou dizer que, lendo os editais das últimas provas de título, em neurocirurgia, pensando só na prova de título, não pensando no resto, pensando só um pouquinho primeiro nisso. Se você for ver, participação em congressos brasileiros tem uma pontuação maior do que outros congressos regionais, então sempre tente ir, consiga aí, se você for residente nos congressos, se você conseguir, que vai te dar uma pontuação na prova lá. E a publicação e a apresentação de artigos no congresso também tem uma pontuação maior, sendo nesse congresso, no caso. Então, assim, primeiro ponto, né? Você ter a organização do seu serviço e você ter tudo isso esquematizado para pelo menos uma vez por ano. Você está lá no Congresso Brasileiro. Desculpa, o Congresso Brasileiro acaba acontecendo de 2 em 2 anos, né? Tem o CEBAN que alterna, né? Mas, enfim, agora mudou com a pandemia, aí tem um monte de congresso junto aí, você pode fazer em todos. Mas, enfim, se você se organizar com a sua residência, nem que você não seja aquele residente que vai, seja o seu outro colega, mas que seu trabalho tenha lá, vocês fizeram juntos, seu nome foi lá para o congresso e tudo mais, um apresenta um ano, o outro apresenta um ano, isso já te dá um gatilho lá na frente, um boost muito grande lá na prova de título. Ponto, começando por aí. Mas como que você vai se organizar para isso? É aí que a gente entra nessa parte ali. Todo o serviço, eu acho que assim, um grande pulo que a SBN deu aí no ano passado foi a questão da organização das cirurgias e da lista de cirurgias, tudo no site da SBN já e tudo mais. Mas eu acredito que antes disso, todo o serviço tinha o seu banco de dados, né? E a organização desse banco de dados, tanto desde a entrada do paciente até a alta do paciente, o procedimento que o paciente passou ou não, é importantíssimo nessa parte de publicação. Se você tem um serviço bem organizado, você puxa o banco de dados, fala, eu quero fazer um trabalho retrospectivo com todos os pacientes vítimas de TCE de tal idade, que aconteceu isso, o Glasgow de entrada foi esse e foi de alta com o Glasgow tal. Você consegue puxar no seu banco de dados. Você consegue filtrar na sua tabela do Excel e tudo mais, né? Então, a organização é fundamental para você conseguir uma publicação, né? Desde a entrada, onde você, em tese, pode aplicar um termo de consentimento livre esclarecido para todo doente que interna na sua enfermaria de neurocirurgia, já autorizando você a fazer algum trabalho científico, alguma coisa, isso já está ali no meio daqueles monte de papel que o paciente assina na internação e tudo mais, acaba que você consegue ter isso já, uma autorização dos pacientes. Se não tiver isso, você tendo contato e tendo todos os dados dos pacientes, você consegue também chamar os que você precisa desse termo, né? A seguir, tendo todos os dados catalogados, todos os pacientes que você interna no seu banco de dados,
todos os pacientes que são discutidos em reunião, são todos os pacientes que têm um tratamento conservador, tratamento cirúrgico, todos eles catalogados, perfeito. E na hora da alta, no meu serviço, eu digo assim, no meu serviço a gente tem uma planilha que ela automaticamente é gerada aí, a alta por essa planilha. Então, é uma planilha automatizada com os documentos da alta. E o que acontece é que todo paciente que ele entra, você coloca todo o histórico dele na hora da alta nessa planilha. E aí, quando você dá a alta dele, esse paciente automaticamente vai para essa planilha com todos os dados que a gente precisa. E eu digo isso porque, por exemplo, nesse último congresso aí, a gente falou, pô, a gente precisa mandar um trabalho lá, né? Vamos mandar um trabalho, vamos fazer o trabalho, vamos procurar aqui o que a gente vai fazer. A gente abriu essa planilha, colocou o que a gente precisava ali, pum, o trabalho estava feito. Né? Então, essa organização é fundamental, como o Lucas falou assim, desde o começo da residência, desde onde você está. E acho que agora com essa ajuda que teve da SBN, onde você coloca suas cirurgias também separadas ali, todas organizadas, você consegue facilitar muito a vida na hora de publicar alguma coisa, na hora de colocar um trabalho aí na última hora, que eu preciso enviar agora o trabalho, deixa eu fazer nesse momento. Você achar, ele abre ali e faz tudo numa hora só. Né? Isso é como a gente se organiza na minha residência. Não sei como era na sua, Nicolas, mas não sei como algumas outras aí você puder falar também, acho que é interessante para o pessoal. Existe uma temática que é a unificação aí, do processo do SUS de prontuário, mas acho que isso vai levar um certo tempo, porque é muito complicado, César, porque o paciente opera no meu serviço, aí por acaso vai reoperar no seu, e tem que recomeçar toda a propedêutica, então acaba que o SUS, ele é excelente, mas acaba tendo um custo pela desorganização. Então acaba que os exames têm que ser repetidos. E eu perco esses dados, que é a informação mais importante, para analisar até criticamente, para saber critério de qualidade do meu hospital, o que é que eu estou fazendo aí em termos de resultados, principalmente do ponto de vista cirúrgico. Então a gente perde essa informação, né? E uma das frases que eu escutei em uma das bancas de doutorado que eu participei, César, que eu acho que é muito importante, é a questão do capricho. Então, uma publicação, eu vejo que leva a pessoa, primeiro, a estudar mais sobre aquele tema. Segundo, além de estudar, ele vai ser perito naquilo porque ele vai analisar o que deu certo e o que deu errado no mundo inteiro nos trabalhos científicos. Ele sendo perito naquilo, ele vai se tornar muito mais caprichoso. Então, tenho certeza que quando ele tiver um caso clínico, vou te dar um exemplo, neurocercose, que é um trabalho que eu fiz até algum tempo. Então, para você ter ideia, eu fiz uma conduta neurocirúrgica como neurocirurgião, que é mais ou menos a conduta do que nós fazemos aqui no Brasil. Mandei para a Neurosurgical Review e eles falaram que poderia ser diferente. E aí criticaram a minha conduta. Nisso eu cresci, entendeu? Como profissional. E aí eu pude revisitar a literatura e ver que realmente existiam outras condutas, talvez menos invasivas, que eu poderia estar desempenhando ali. Então, o trabalho científico, ele faz você revisitar melhor a literatura, buscar melhores evidências, porque nós sabemos que a ciência hoje está em tendência, em evolução, a gente não o detentor de todas as verdades. Então, eu acho que o caráter mais importante é isso, é aumentar no capricho. Então, a pesquisa, pelo menos para mim, ela vislumbra o quê? Lá na cirurgia, poxa, saber que existe um detalhe a mais, que eu não posso coagular ali, senão vai dar um déficit, porque eu vim no trabalho tal. Então, isso faz com que você tenha um refinamento cirúrgico muito grande no que você pensa no paciente ali, no resultado. E, obviamente, você ganha visibilidade no congresso que você está sendo exposto ali. Então, você está sendo exposto a uma banca, a uma avaliação, a autocrítica e a crítica de outras pessoas, tanto na apresentação oral quanto na apresentação em pôster. Isso faz com que você cresça. E você fala assim, poxa, esse detalhe aqui, ele é muito importante para que nós possamos corrigir isso no serviço. Então, por exemplo, você vai apresentar um trabalho e fala assim, César, talvez no serviço você possa ter atenção a isso, isso e isso, nos casos de ependimoma, por exemplo, que você publicou. Então, você fala assim, poxa, eu vou chegar no meu serviço e vou modificar essas coisas aqui e fazer reuniões para isso. Então, a gente viu recentemente que a SBN teve presente no congresso na Alemanha, nós somos entre 30 brasileiros e foi uma conexão incrível. Nós pudemos trocar informações, pessoas do mundo inteiro, então amizade com italianos, em toda a Europa ali, e a gente traz um conhecimento muito grande. Então, isso faz com que a gente primeiro, revisite as nossas ideias, nós realmente melhoramos a qualidade do atendimento e principalmente o resultado final ali com o paciente. Então, essa autocrítica que você está colocando ali na parede o tempo todo, eu acho que faz com que você se exponha e você acaba aprendendo com isso. Então, eu vejo que uma das qualidades da publicação é esse. Rafael? Bom, o ponto que o César levantou no começo dessa segunda parte, de que a publicação é
excelente para o residente, esse tipo de coisa. Concordo plenamente, e do ponto de vista acadêmico também, eu acho que é uma das coisas mais importantes que você pode fazer na faculdade. Não só pelo fato de que você ter diversas publicações vai te ajudar na hora da entrevista, vai te ajudar na hora da entrevista, mas você aprende a se, assim como você disse, você aprende a se autorregular, você aprende a receber crítica, você aprende a se desenvolver tanto na escrita quanto no conhecimento. Você aprende a objetividade que você vai ter na hora de passar o caso ali para o próximo plantonista, vai ter que passar o caso e falar assim, ó, paciente tal e tal e tal, você já lê o caso, lembra do caso, já sabe o que aconteceu, o que é mais importante, o que você tem que passar, e isso acaba sendo colocado em treinamento toda vez que você vai escrever, por exemplo, coisa simples, um relato de caso, uma revisão de literatura, na hora que você vai apresentar, tem que pensar numa ideia para apresentar alguma coisa num congresso. E eu vejo que ultimamente, pelo menos na faculdade em que eu estou, alguns professores não têm muito interesse em publicação científica, então eu tive que começar meio que sozinho, fui tateando sozinho. Quem pegou na minha mão e ajudou assim, o doutor André, do Instituto de Neurologia de Curitiba. Ele, no comecinho, eu estava no terceiro, quarto semestre, eu encontrei a BNC, aí lá pelo sexto semestre eu encontrei a SBN, fui conversando com o pessoal, fui descobrindo que tinha muita gente que fazia muita coisa, eu falei, eu vou fazer também, vamos ver o que vira. E o primeiro ficou horrível, o primeiro ficou horrível, o segundo também, o terceiro também, aí no quarto foi ficando bom. Aí quando eu vi que começou a ficar bom, eu falei, vamos. Comecei aprendendo um monte de coisa, eu pegava temas que, assim, eu ligava para o residente que eu conheço daqui de Cuiabá, o Dr. Ronan, que hoje em dia não é mais residente, é neurocirurgião. Eu ligava para ele e falava, Ronan, me manda qualquer coisa que você tiver, me manda qualquer coisa, eu quero escrever, me manda qualquer coisa, eu vou escrever. E, assim, o conhecimento que você tem, no começo você pensa, nossa, mas para que eu vou ler como um acadêmico do sexto semestre? Para que serve? Que tipo de déficit pode causar um implante DBS em núcleo subtalâmico? Aí você fica pensando, meu Deus do céu, para que eu vou ler isso? Aí você chega no internato, roda na neurocirurgia um único dia, porque a faculdade não gosta muito de neurocirurgia, roda um único dia e você cai na cirurgia de DBS. Aí sai perguntando, chega você e você fala, meu Deus, eu sei o que está acontecendo. Eu sei o que está acontecendo, vou conversar, vou falar com alguém, vou falar com o professor, aí você vai arrumando mais network, o professor vê que você gosta de estudar, eu gosto, né, tem sempre aquele joguinho entre o aluno e o professor, de que professor eu estou aqui porque eu quero. E você ir para um congresso e levar trabalhos, levar conhecimento, assim, eu sinto pessoalmente que é uma sensação muito boa, porque eu também sempre tive um sonho de ser professor em alguma coisa, não sei o que, mas eu tenho muita vontade de ser. Eu acho que passar conhecimento, disseminar conhecimento, ainda mais com a facilidade que a gente tem hoje em dia com a internet, com isso que a gente está fazendo aqui, live no Instagram, eu acho que é uma das coisas mais nobres que você pode fazer. E a escrita científica, para todos os níveis do academicismo, tanto o estudante, quanto o residente, quanto o médico, o pós-doutor, é extremamente importante você levar um trabalho e ver seu nomezinho ali desse tamanho num totem de 1,5 metro de altura, ver seu nomezinho ali naquele tamanho, mandar foto para seus pais, falar, olha aqui, ó quem tá aqui, mãe, eu tô na Globo. E é muito interessante, a sensação é incrível e acaba virando um vício, você não consegue dizer não, você fala, cara, apareceu mais uma coisa, eu vou fazer. E aí acaba virando o que vira no grupo nosso que a gente tem, do pessoal que o Nicolas também conhece. Um fala assim, vai mandar quantos posts? Vou mandar 15. Aí o outro fala, vou mandar 20, vou mandar 25. Aí sempre fica nisso. E assim, a parte da entrevista, a parte da residência, para o acadêmico, né, claro, de você ter pontos é importante, sim, claro, como tudo seria importante, devia ser muito mais, do meu ponto de vista, devia ser muito mais disseminado, uma coisa muito mais incentivada dentro da faculdade, não sei como foi onde vocês estudaram, mas eu acho que é o de menos. Eu acho que, assim, o ponto que você ganha na hora da entrevista por causa de artigo é o menor dos sucessos que ele pode te dar, o menor dos favores que escrever um artigo pode fazer para você mesmo. Então, eu acho
extremamente válido, extremamente gratificante poder participar de uma coisa assim, poder ser uma pessoa que alguém olha, me vem, me manda mensagem, fala, ó, o que que eu faço? Eu queria fazer tal e tal coisa, me ajuda, eu vi que você já escreveu alguma coisa, vamos fazer? Eu falo, vamos. E aí você consegue ensinar alguma coisa que não te ensinaram, não pegaram na sua mão, mas você vai e pega na mão de alguém e ensina, porque você só quer ver o que que acontece. No começo você não sabe se vai dar certo, você quer ver o que que acontece. Aí depois dá certo, aí você junta outro, funda uma liga, assim como eu fiz aqui. Fundei uma liga de neurologia e neurocirurgia. Achei um pessoal que também era doido igual eu. E aí, hoje em dia, estamos indo para o Congresso com mais de 10 artigos aí, em nome da liga, com gente participando à torta e à direito, gente querendo participar. Eu acho incrível, eu acho uma, uma, uma das melhores coisas assim que um acadêmico pode fazer para si mesmo é procurar participar de produção científica. Seja ela qual for, iniciação científica, qualquer tipo de trabalho científico, qualquer tipo de publicação científica, seja relato de caso, revisão sistemática, não sei, algum trabalho epidemiológico, capítulo de livro, edição de livro, qualquer coisa, eu acho que você está envolvido na disseminação de conhecimento. Você aproveita porque você ganha conhecimento, assim como vocês tinham falado, pelo estudar, pelo ter que revisar alguma coisa e falar, vou ter que colocar meu nome em cima disso aqui e eu vou escrever alguma coisa boa, não vou falar besteira, né? Não vou falar besteira porque esse daqui vai estar, quem vai me entrevistar vai estar lendo isso aqui, ou então minha mãe vai ler isso aqui, meu pai vai ler isso aqui, meus amigos vão ler isso aqui, e você consegue conhecimento, você se treina, você é só ponto positivo. Trabalho é só ponto positivo. Produção Ô, científica é uma das melhores coisas que existe, Rafael, na eu minha ia te humilde opinião perguntar, de cara, como que acadêmico. tá hoje em dia o incentivo disso? Você falou que você não teve muita ajuda na faculdade, né? Como que tá o incentivo realmente da publicação durante a Aham, faculdade? Porque na minha época, cara, assim, sinceramente, tinha que fazer alguns trabalhos científicos relacionados a algumas matérias, principalmente tinha uma matéria que era iniciação científica na época, e você tinha sim. que publicar um trabalho antes de sair da faculdade, era esse trabalho aí que era feito ali. Uhum, E raramente tinha esse incentivo. Eu falei assim, realmente, não, a gente tem que publicar, vamos fazer isso aqui. Uma uhum, liga ou outra, todo mundo se juntava para fazer um trabalho. E você falando, pô, a gente está é, levando 10 pôsteres, 15 pôsteres para o Congresso, é um negócio que eu falo, pô, está evoluindo muito, está crescendo muito. Eu queria saber como está isso de você. sim. E já puxando um gatilho aqui, que eu É, acho que eu até tinha conversado com o Nicolas, como que vocês estão usando para fazer tanta coisa, tanta produção, inteligência artificial nisso? Se estão usando, né? Uhum. É, bom, assim, eu não consigo falar por muitas faculdades, eu consigo falar por um bom número de faculdades aí dos meus amigos de fora, que eu inclusive conheci em congresso. É, não tem mudado muito, não. Sempre está na grade curricular, né, a produção científica de alguma coisa. Por exemplo, na minha faculdade eu tenho que produzir um artigo sobre pediatria, só que eu não escolho o tema. Vai fazendo o que tem que fazer, né? Aí é um tema pré-definido. Você está fazendo porque você tem que fazer. Mas não tem as matérias de iniciação científica, como vou te ensinar como identificar P, N, descobrir qual que é a diferença de prevalência, incidência, esse tipo de coisa. A gente tem essas aulas. Eu acredito que a maioria das faculdades, se não todas, devem ter essa matéria em algum ponto da faculdade, mas é sempre aquela aula meio monótona, a pessoa não está falando do assunto que você gosta, você está lá, ele está te ensinando programação de regex, o cara está te ensinando a usar RStudio, essas coisas você não sabe o que está acontecendo, mas depois que você começa a se dedicar em alguma coisa e produzir alguma coisa, você vai querendo, você fala, não fiz um relato de caso, agora eu quero fazer uma revisão sistemática, agora eu quero fazer um estudo epidemiológico, aí você vai tentando meio que ir por trás das coisas e se descobrir como fazer isso, como deixar o seu trabalho um pouco mais rico, você ter uma carga um pouco, um peso um pouco maior no seu trabalho, eu acho que é o maior incentivador. Mas dentro da faculdade, hoje em dia, não está sendo uma coisa muito assim disseminada, não. Tanto é que eu acho que, não sei como funciona muito nas outras áreas, né, fora a neurocirurgia, mas eu acho que atualmente a neurocirurgia é uma, se não a maior das que mais incentiva os alunos, né, a comunidade da neurocirurgia que mais incentiva os alunos a produzir, porque eu vejo meus outros colegas e eles têm vontade de fazer o que a gente faz,
mas eles não têm por onde fazer. Não existe uma pessoa que vai pegar e juntar todo mundo, fazer um congresso tal, e vai falar, aquele auditório é só para acadêmico. A gente vai ali para olhar para o acadêmico, falar assim, vamos, se é isso aqui que você quer, vamos, que a gente já passou por isso, vamos desenvolver, vamos fazer junto. E eu acho que assim não tem mudado muito não da época que você estava na faculdade De bola. É, para agora. Eu acho que está existe um mudando, movimento muito mas importante, isso eu passei aqui na nossa faculdade. Então, o aluno, ele criou a necessidade, foi para o Congresso, por exemplo, brasileiro, e aí chegou para a faculdade e falou assim, olha, necessito uma ajuda de custo, entendeu? Olha, nós somos da iniciação científica, nós publicamos, fizemos, e eles conseguiram a inscrição pela faculdade. Perfeito. Então, eu vejo um movimento muito grande do acadêmico, o acadêmico ele está se tornando uma grande força dentro dos diretórios acadêmicos, eles estão podendo exigir isso, inclusive o residente. Então, hoje, há uma discussão muito. Tudo sempre aqui também esse incentivo. O plano de disciplina dentro do própria residência, o quanto o incentivo acadêmico ele está sendo importante, a necessidade da publicação. Então, vejo que esse movimento positivo, vamos dizer assim, em termos de acadêmico, isso está crescendo muito. Então, eu destaco só algumas coisas para a gente já finalizar. O trabalho científico ele é importante porque, inclusive, tem premiação. Então, o pessoal fica aí, vai lá, compete, e é essa pegada mesmo. Então, essa competição leva à premiação e geralmente são prêmios interessantes. E no congresso, pessoal, os insights eles são fantásticos. Então, toda a parte acadêmica, científica, as palestras levam os insights. Mas igual o Rafael falou, precisa da ação, precisa de ir, de perder o medo, ir lá, assistir, conversar. Então, isso é importante. Então, para finalizar, eu gostaria que o César, todo de um minuto, fizesse aí suas considerações finais como residente, como é que ele estimularia aí os colegas a participarem. E, obviamente, o Rafael depois, a gente finaliza aí a nossa live. E, obviamente, o pessoal que tiver mais dúvida pode deixar no direct aqui que nós respondemos depois. Show de bola, Nicolas. Eu queria agradecer primeiro aí o convite, né? Eu achei, assim, a conversa foi muito enriquecedora, de verdade, aí, tanto para saber qual a opinião dos acadêmicos em relação ao Congresso e como vocês estão se portando em relação ao Congresso hoje em dia. É muito importante para mim, para o meu crescimento, e acho que talvez para o crescimento de todos os residentes aí, saber como o acadêmico está vindo e perceber, e até eu falar para você, perceber assim, olha, caramba, acadêmicos eles estão realmente tendo um fluxo muito grande, uma necessidade muito grande disso tudo. Eu acho que os residentes têm um fluxo menor do que os acadêmicos. Lógico, tem um pouquinho menos de tempo, tem mais dificuldades e tudo mais, mas a gente tem muito mais, vamos dizer assim, armas para fazer as publicações, para fazer o que é necessário para estar no congresso e mais interesse com o networking do que o acadêmico. E eu acho que isso aqui, essa live vai despertar hoje muito, muito isso nos residentes. Realmente, de todo mundo fala assim, caramba, acho que eu tenho que me despertar um pouquinho mais aí. Tem gente vindo atrás de mim, as pessoas estão vindo atrás de mim, estão vindo bem preparadas, eu tenho que estar bem preparado também. Então, não em questão de competição, não vamos dizer assim, mas em questão de que, pô, a gente é uma sociedade, é neurocirurgia, e o nível está se elevando, então o nível tem que se elevar por igual, né? Então, acredito que essa conversa vai ser enriquecedora para todos dessa maneira, principalmente. Acredito que todo mundo tem que ir no congresso. Desculpa. Antes do Rafael falar, achei interessante aqui os colegas comentando, que são alunos também, falando o seguinte, minha faculdade não dá oportunidade, sou acadêmica do 6º ano, e eu gostaria de caminhos científicos. Pessoal, se a gente coloca sempre culpados na história, nós nunca temos soluções. Então, o próprio congresso é de forma liberal. Você pode ir lá, fazer contato, só que a gente conversou a live inteira. E aí abrir novos caminhos. Então, a própria SBN Ligas tem todas as suas atividades, o seu cronograma. Nós estamos vindo aí com uma série de atividades aí. Se agarra nas pessoas, nos contatos, e aí as coisas vão fluindo. Então, a gente não colocar culpados, porque a faculdade vai fazer o básico ali para te formar como médico generalista, porque é isso que o MEC ele exige como currículo padrão. Mas cabe a nós a buscar os caminhos, junto com as amizades, com os contatos e o network que a gente conversou aqui o tempo todo. Então, a palavra de ordem aqui que eu falo para quem está nos escutando é ação. Se você tem vontade, corre atrás. Rafa. Vai atrás, né? É como o Rafael disse, né? O não a gente já tem, tá tudo na nossa mão, cara. Você tá aí, o congresso está aí, é só ir, só fazer. E eu digo outra coisa, no Brasil não dá mais, né? Já passou o prazo de mandar os trabalhos, mas se tem um projeto, se você tem uma ideia, você pode mandar seu resumo, seu abstract e tudo mais. Pô, mas o trabalho não está pronto, não está perfeito. Eu sempre brinco aí com todo mundo, né? Que é melhor feito do que perfeito, né? Então, cara, faz, manda, mas não está pronto, mano. Peraí, manda o resumo que você pensa em fazer.
e você termina no prazo depois, dá um jeito, se vira para isso, né? Então, faz, corre atrás, e realmente é o que o Nicolas falou, é ação, né? Se eu for dar uma dica para todo mundo aí, é corre atrás, pega todos os bancos de dados que você tem, se organiza. Se não foi esse ano, vai no ano que vem. Se não conseguiu, se organiza com seus residentes, com seus colegas, porque é importantíssimo para a formação aí desde o início, desde o acadêmico até no residente e nos congressos. E, consequentemente, no neurocirurgião, né? O Nicolas, tem sempre que ensinar, né? A maioria dos neurocirurgiões está disposto a ensinar e gosta de ensinar. Então, acadêmicos aí que quiser, pô, pessoal, a gente não tem oportunidade. A gente vai estar no congresso, conversa com a gente. O Nicolas vai estar lá o tempo todo. O Nicolas é o cara mais solícito de todos aí. Então, se vocês conversarem com ele, ele vai estar o tempo todo falando com todo mundo, querendo fazer um trabalho com cada um que for falar com ele lá, que eu tenho certeza. Então, é só conversar, pessoal. Está todo mundo aí disposto a ensinar, todo mundo disposto a aprender juntos, né? Essa é a ideia realmente do congresso, esse sentido dessa conexão mútua, né? Entre todo mundo aí, tá todo mundo junto, em torno de um propósito comum, que é a neurocirurgia, é elevar o nível da neurocirurgia brasileira aí. Isso aí. Então, dá até vontade de ficar falando mais, né? É um assunto que eu acho que não tem fim, né? Não tem fim. Eu escutava uma frase de vocês, eu já pensava, nossa, dá para falar isso. Mas tinha até a coisa da É inteligência verdade. artificial que você tinha falado, né? Dá para conversar sobre isso aí depois que eu tenho umas informações legais aí também. Mas essa live daqui é muito importante, assim, no nível de todos nós, né? Nos 3 níveis em que nós estamos. E eu falando pelo meu nível é não ter medo de errar, não ter medo de perguntar, não ter medo de ser a pessoa que vai estar lá e vai falar, cara, eu quero fazer tal coisa, tem como você me ajudar? Vai no congresso. Você acha que está muito novo para ir no congresso? Ah, estou no primeiro semestre. Vai igual, vai na oportunidade que você tiver. Se tiver como isso só no 12º semestre, vai também. São fases diferentes e são experiências diferentes para cada pessoa que participa. E leva trabalho, faz trabalho, decide que a sua ideia mais maluca, provavelmente alguém já escreveu alguma coisa similar e você tem como se basear naquilo, ó, lê os outros trabalhos, entra no PubMed, joga o tema que você quer procurar, o tema que você quer escrever e só vai. E assim, a parte do pessoal falando de faculdade não incentivar muito, faculdade não incentiva não. A E se a faculdade, se faculdade não esperar isso, incentiva, Rafael, não pega o vai chat GPT que acontecer. te ajuda um pouquinho também, né? Pega o chat GPT que te ajuda. Quando eu comecei a fazer trabalho, eu queria tanto que existisse chat GPT, eu ia ter, nossa, mas a faculdade não incentiva não e assim, eu, né, falando por mim, não tive muito incentivo, eu tive agora no final, muito obrigado aí, doutor Paulo, inclusive, de ter o incentivo deles, porque eu consegui provar que estava valendo a pena, que vale a pena fazer esse tipo de coisa. E agora eu vejo que a faculdade está se envolvendo mais nessa parte de publicação, a faculdade está postando no Instagram, nossos alunos publicaram tal e tal coisa que antes eles não faziam. Aí eu já fiquei sabendo que estão querendo fazer mais congresso, sabe? Uma coisa assim, poder incentivar tanto a minha instituição de ensino quanto os meus colegas, meus amigos que estão próximos de mim, é uma coisa muito boa. E assim, ter o apoio de vocês, residentes, neurocirurgiões, que são as pessoas que nós queremos estar no lugar em algum momento da nossa vida, né? De querer ajudar, querer estender a mão para ensinar e poder desenvolver a nossa carreira que ainda nem começou, é uma coisa muito, muito boa. Eu acho que vai ser essa foi uma conversa muito edificante aí para quem está assistindo, foi muito edificante para mim, acredito que para vocês também, ainda mais pro César que está tendo aí uma noite de descanso na residência, né? Não, Depois de tanto com certeza, ralar, estamos aí sim. é, É tudo que disse, ganhou sempre aí tem vontade, ganhou uma estamos horinha aí para trocando isso, a ideia. gente quer disseminar conhecimento e crescer no cirurgia. Ganhou uma Rafael, e horinha trocando está tendo ideia. aqui as dificuldades, ela não está só na faculdade, está na residência também, porque neurocirurgia é uma puxada, complexa, É, várias horas de carga horária, então a necessidade de organização, disciplina e foco, ela é muito maior para que você possa sim. desempenhar ali o aspecto da publicação, porque é algo a mais, que vai tomar tempo, que vai te tomar. Ah, E isso eu falo como neurocirurgião também, porque na neurocirurgia, na residência, você está no serviço que é de muita gente. Quando você trabalha sozinho, é você e você. Então, você, além de se organizar o seu trabalho, que você sim. ali, eu até brinco que você é de R1 a staff quando você se forma, então você é todos os anos juntos.
mas a vontade aí de publicar, de fazer. Então, e o grau de responsabilidade é muito grande, porque é só você ali, lógico, você está em equipe, tudo, mas é você. Então, assim, os graus de responsabilidade, eles vão aumentando conforme você vai trabalhando, você vai desempenhando o papel ali, e a necessidade de se organização é muito maior, para que você possa desempenhar tanto tempo para você ir para congresso, para fazer network, quanto tempo para desempenhar os trabalhos. Então, você desempenha o trabalho agora para você publicar o ano que vem, no congresso. Então, o pessoal que está agora vai ter a Sim. oportunidade de conhecer o congresso, ver como funciona, para se projetar para o ano que vem, para se publicar. Então, assim, eu vejo de Tem, preparação. tem trabalho que tô desenvolvendo com o Nicolas aí tem uns 2 anos já. Tem trabalho que eu lembro que eu tô com o esboço dele no meu computador desde 2019. Uns vieram depois e saíram antes. Esse ainda tá parado, mas é uma coisa que acontece, faz parte da vida, é o desenvolvimento da gente. A gente aprende muito até com os trabalhos que não são publicados. A gente aprende com qualquer coisa que a gente se dedique a fazer. Esperar a ajuda, esperar o reforço, eu acho que não é uma coisa que seja muito viável, porque às vezes o reforço não vem. Mas quando você se encontra num lugar, por exemplo, na SBN, no Congresso, em qualquer outra coisa assim, fazendo um círculo de amizades dentro da neurocirurgia, um círculo de certa intimidade, um relacionamento social, você acaba achando ajuda. Sempre vai ter alguém que vai querer te ajudar. Sempre vai ter. Se você gritar lá dentro, eu quero fazer um artigo, eu tenho certeza que umas 50 pessoas levantam a mão. Eu vou ser uma delas, inclusive, porque eu não sei dizer não para essas coisas, né? Mas eu acho que também é uma coisa que a gente vai aprendendo depois que a gente aprende a fazer o trabalho e ver a importância do trabalho científico, né? Você faz que nem o César falou, você decide, eu quero escrever sobre tal coisa, faz um resumo e manda, na hora que recebe o e-mail falando Você assim, tem que fazer precisamos do seu tudo lá, pôster. né? Aí você fala, meu Deus do céu, Esse agora eu tenho que é o melhor fazer isso. incentivo, cara. Aí Esse é você o melhor fica incentivo sem que eu dormir conheço na duas, história. três noites. Quando acontece isso, quando você sente É o necessidade. e-mail da CCM Congressos, o e-mail da CCM Congressos, prezado doutor, envie seu pôster em tal e-mail. Você fala, ih, tem que ver o que eu faço. Mas Pessoal, é foi bom um papo demais. muito enriquecedor. Acredito que vai ajudar bastante o pessoal que está em casa, os que estão interessados no Congresso. Então, agradeço demais a disponibilidade do César, do Rafael e do Caio, que não pôde estar presente, mas ajudou com a pauta aqui. Então, eu agradeço ele. E a Vanessa Holanda, que nos disponibilizou esse espaço aqui para interagir com os alunos e com os acadêmicos. Então, ficamos à disposição aqui no direct e desejo a todos um excelente congresso aí de neurocirurgia e até breve pessoalmente. Isso aí, pessoal. Muito obrigado aí, Nicolas. Muito obrigado, SPN, pelo convite mais uma vez aí. E conto todos aí no congresso aí. Até lá. Tchau. Valeu, Valeu. valeu, pessoal. Tchau, tchau.